Olá, eu sou o JR, seja bem-vindo ao canal JR Reage. Eu estou aqui agora nas ruas tranquilas do interior de Santa Catarina, lugar mais seguro para viver no Brasil, mais próspero também. E eu tenho me deparado com algumas situações do dia a dia, quando eu vejo algumas mães e pais, mas principalmente mães, tratando seus filhos de forma um pouco desesperadora. Eu estou aqui num parquinho, estou com meu filho, minha mulher, estão ali brincando, pleno domingo, e está um clima bem agradável. Não tem sol hoje, mas não está muito frio, está bem agradável. E voltando àquele assunto, o que eu tenho visto acontecer na educação das crianças de hoje, repetindo aquilo que acontecia na nossa educação, na educação de nossos pais, e que a gente percebe que não deve se repetir hoje, com tanta informação, com tanta experiência, com a globalização, com a internet, que não deve se repetir hoje a forma desesperadora que uma mãe e um pai lida com a desobediência, com as birras de seu filho. E é interessante que tem tudo a ver com esse livro aqui, ó, que não estou fazendo propaganda nem nada, mas é um livro que eu adquiri, dei de presente à minha esposa, que diz: a raiva não educa, a calma educa. E essas duas frases aí, essa frase, na verdade, ela faz a gente pensar e lembrar da nossa infância, de quantas e quantas vezes que nossos pais, com raiva, tentou nos educar e nos fez sentir, na verdade, medo. Não respeito, mas medo de apanhar, medo de ficar sem aquilo que a gente queria. Então, não estou criticando a forma como nossos pais nos criou, porque na verdade foi assim que eles aprenderam também e não tinham toda e tanta informação que nós temos hoje para não podermos repetir os mesmos erros cometidos por nossos pais, aos nossos avós, que criaram nossos pais assim, e assim sucessivamente. Eu tenho certeza absoluta que estes que nos criaram nossos avós e assim por diante, tentaram fazer o melhor que eles podiam fazer. Eles erraram tentando acertar, na verdade. Mas por que hoje a gente vai repetir esses erros, se nós já temos muitas informações e experiências que já mostram que o resultado é muito melhor? Por que a gente vai educar o nosso filho com raiva, se isso não vai trazer respeito? Por outro lado, vai trazer medo e talvez torne seu filho uma criança medrosa, que não consiga ter coragem na sua vida adulta. Por isso eu achei bem interessante aqui, olha, e a gente refletir sobre isso. Olha que interessante esse raciocínio aqui, ó. A infância é desenhada para errar. Infelizmente, o que nós fazemos é punir as crianças por seus erros, sendo que elas estão ali fazendo exatamente o que deveriam fazer por natureza. Isso é muito interessante, né? As crianças, elas estão aí para errar mesmo, para experimentar, para quebrar as coisas, é para subir onde não deve, é para falar coisas que às vezes é sem noção mesmo, e é para dizer não quero o tempo todo, para dizer que não quer comer, fechar a boca, fazer birra, chorar, espernear e assim por diante. Elas são assim por natureza. E infelizmente o que nós fazemos é punir elas por serem assim. Às vezes nós queremos que elas
tenham o mesmo raciocínio que nós adultos, que elas entendam as coisas como nós que já somos pessoas maduras, pessoas adultas. Isso não funciona. E o que acontece? O pai explode, a mãe explode, grita, quer bater no filho, fica em desespero. E isso só deixa a criança confusa, com medo e sem conseguir experimentar as coisas que ela deveria experimentar, mesmo errando. Mas é errando que se aprende, não é assim? E eles vão errar todos os dias. E às vezes precisam todos os dias ouvir as mesmas coisas dos pais. Olha só que interessante aqui, outro ponto que eu separei desse livro, diz assim, ó: quando estiver em dúvida sobre como reagir ao comportamento da criança, lembre-se de como se sente ao ser tratado por alguém que você admira. Então, quando alguém que você admira lhe trata com raiva e com gritaria, você perde toda a admiração por aquela pessoa, não é assim? E quando você, como pai ou como mãe, trata seu filho com raiva, com gritaria e com desespero, eles perdem toda a admiração que tem por você. Essa é uma frase de Lélia Scott. É muito interessante a gente raciocinar sobre isso, não é verdade? Traz muita reflexão. Então vou ficar por aqui, tá? Essas duas frases. Lembre de como você se sente quando alguém que você admira trata você. Lembre que os seus filhos devem te admirar e te respeitar. Não deixe eles perderem esse respeito, essa admiração. Vale a reflexão. Tá aí uma dica, né, de um best-seller para você adquirir e ler. É um livro muito interessante, com várias lições. São 11 lições, se eu não me engano. E chegamos a essa conclusão. Se você está com raiva, pare. Não queira disciplinar seu filho nesse momento. Porque a raiva, ela não educa. Ela cria medo. A raiva faz com que os nossos filhos percam respeito e admiração. Por outro lado, a calma. Quando a gente chega num cenário em que às vezes os nossos filhos não sabem o que eles vão fazer, em que eles estão desesperados ali, às vezes está chorando por nada. Às vezes eles estão querendo entender tudo. É uma mistura de sentimentos. E independente de idades, tá? Independente de idade, porque a infância, a primeira infância, a pré-adolescência e a adolescência são situações em que eles estão aprendendo, cada um, claro, num nível de maturidade diferente. Mas independente disso, a calma, a serenidade dos pais traz a eles equilíbrio emocional para que eles possam compreender a situação que está ao redor deles e possam tomar decisões sábias e importantes. E tenha certeza que se você for uma pessoa desesperada e que age com gritaria, seus filhos vão ser assim também. Por outro lado, se você for calmo, sereno e saber raciocinar e conversar com eles, eles também vão levar isso para a vida adulta. E é isso que eu espero do meu filho, né? E da minha filha também. Gente, se inscreve no canal, deixa o sininho. Se você tem algum assunto que quer que eu reaja, que quer abrir a mente para que nós possamos raciocinar juntos, deixa aí no comentário. E lembre-se, tá só começando, tá?